Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, esta é a edição de segunda-feira do Especial Informação, edição de fim de semana. Como é habitual, vamos ser tudo aquilo que habitualmente temos neste programa. As notícias do dia, o desporto e logo a seguir vamos ter a linha aberta. Ricky. As nossas comunidades celebraram sem tantas restrições como em 2020 o Dia de Portugal. A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, doutora Berta Nunes, visitou Newark e Elizabeth. Depois de ter visitado algumas empresas portuguesas na manhã de sexta-feira, a responsável máxima das comunidades esteve em Elizabeth, onde visitou a Escola Amadeu Correia e o PISC. A Secretária de Estado das Comunidades, doutora Berta Nunes, visitou a comunidade portuguesa de Elizabeth na tarde de sexta-feira, depois de ter tido a oportunidade de visitar algumas empresas na área de Newark. Em Elizabeth, Berta Nunes almoçou com Luz e Leite, visitando depois a Escola Amadeu Correia, onde procedeu à entrega de um conjunto de livros infanto-juvenis à escola. A responsável pelas comunidades portuguesas teve ainda a oportunidade de visitar o Museu do Clube, antes de participar na cerimónia do içar da bandeira, e terminou a visita com um jantar com responsáveis da cidade e da comunidade e também com os homenageados do Dia de Portugal 2020-21. No PISC, Berta Nunes assinou o livro de honra do clube e fez também um porto de honra, tendo recebido o convite para participar nas celebrações do centenário do clube no próximo ano. A visita da responsável insere-se numa visita a 6 estados norte-americanos, que continua esta semana com visitas a Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York e também Flórida. Entretanto, as nossas comunidades celebraram, sem tantas restrições como em 2019, o Dia de Portugal. Elizabeth também contou com a presença da Secretária de Estado das Comunidades numa cerimónia emotiva e muito participada. Berta Nunes participou também na cerimónia do içar da bandeira em Elizabeth, onde foi recebida na Câmara Municipal pelo Mayor Chris Bolich e por responsáveis do Condado e da comunidade. As cores de Portugalidade marcaram presença na emblemática praça do município de Elizabeth para as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, que tiveram um dos seus pontos altos com o içar da bandeira, no mastro principal da cidade. Sentimos-nos muito bem, porque depois disto tudo que nos aconteceu neste último ano, mesmo vendo que ainda não estamos a 100%, mas é muito bom já pelo menos podermos içar a nossa bandeira e termos finalmente o nosso Dia de Portugal tão esperado. No evento, marcaram presença vários dignitários, entre eles a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, que foi recebida pelo Mayor da cidade. Last year we had to cancel all of the events, not only for the Portuguese community but everyone. So we started flag raising back in early May, and the Portuguese community has always been one of the largest, if not the largest flag raising here in our city. So we welcome the Secretary of State to our community. We're going to raise the Portuguese flag and celebrate the culture, and then hopefully next year we're going to be able to bring the parades back, which is really the goal of everyone. Depois do mau tempo ter ameaçado a não realização do evento, a verdade é que tudo se conjugou para um grande dia. Estamos muito felizes que este dia foi possível. Estávamos muito medo da chuva, mas a Nossa Senhora de Fátima ajudou-me e vai ser um dia maravilhoso para a comunidade de Elizabeth. O simbolismo da cerimónia para todos os presentes representou também um retorno à normalidade há muito esperado. Grande honor ter cá todos juntos, estamos já no final quase do Covid, temos sistemas em place de segurança também, mas como temos aqui mais de 100 pessoas, celebrar, honrar a comunidade portuguesa cá dentro do County of Union, dentro da cidade de Elizabeth, e é sempre um momento especial por todos, quando temos cá os Boy Scouts, temos cá diferentes pessoas de diferentes clubes e em frente juntar com o Clube Português e com o Dia de Portugal. Em tempo de pandemia, a vitalidade da comunidade portuguesa foi mais uma vez realçada. A vibrant community that provides so much economically, culturally, never mind food, drink, and good times and good laughter too. The Portuguese community creates so much because it's so diverse. It's a welcoming community. A community that works so hard and provides a work ethic that others simply aspire to. Um facto que não passou despercebido àqueles que vivem e sentem a nossa comunidade. Você sabe que a comunidade portuguesa
está no meu coração e eu sou menino aqui de Elizabeth, sou nascido nesta cidade e cada vez que nós podemos ver a nossa comunidade ter o orgulho e estar com a nossa comunidade aqui nas escadas do City Hall, para mim é sempre um orgulho. E que também não esquecem as vicissitudes de uma pandemia que marcou o ritmo da nossa vida e da própria cidade. Essa pandémica aleijou a comunidade em geral, não é? A malta tinha que estar à parte, não podíamos falar, não podíamos reunir e é bom ter a oportunidade finalmente de ter alguma coisa e ter aqui não a comunidade em cheio, mas uma grande representação e ter a oportunidade de ensaiar a nossa bandeira é sempre bom. Durante a cerimónia foram ainda entregues as faixas aos homenageados do ano. O Grande Marechal Serapião Reis, o Marechal Honorário José Carlos Adão e o Marechal a título póstumo Manuel de Matos. Berta Nunes realçou a pujança e capacidade da comunidade, realçando o papel da língua e das novas gerações. Onde há um português, onde está um português, está Portugal. No final, e com a bonita voz de Diana Mendes como pano de fundo, as cores da nossa bandeira hastearam na Câmara Municipal, numa cerimónia que deu mote para mais uma grande jornada comunitária na cidade de Elizabeth. E de Elizabeth para Newark, onde o anfitrião do início da cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades foi o vereador Augusto Amador, que recebeu na Câmara Municipal a Secretária de Estado e os clubes e associações portuguesas para o içar da bandeira. O calor era propício a uma ida à praia, mas depois de um ano confinados, a comunidade portuguesa, os seus clubes e organizações, marcaram presença no içar da bandeira, na Câmara Municipal de Newark, evento que marcou o início das celebrações do Dia de Portugal na cidade, onde os portugueses há muito fazem história. É um motivo de orgulho para nós, portugueses, e como o meu amigo Armando Fontoura disse, nós temos a chave do City Hall. Mais do que ninguém, hoje as pessoas já falam em português, quando pegam no telefone e telefonam por qualquer razão ou procuram resolver um problema que possam ter, já falam diretamente em português e, portanto, isso tem que continuar a existir porque a nossa comunidade, e eu digo isto sem arrogância absolutamente nenhuma, a nossa comunidade é a responsável pelo desenvolvimento na cidade de Newark e pela a mudança na imagem que a cidade de Newark tem tido. Nós somos os grandes responsáveis por isso. Esse reconhecimento tem também repercussões ao mais alto nível. É muito bom estar aqui, não é? Infelizmente o ano passado não tivemos a levantagem da bandeira, mas hoje nós estamos aqui assim todos, não é? Acho que dá a nós portugueses um bocadinho mais de força e o nosso orgulho continua. Eu acho que quando é o Dia de Portugal, não é? E é muito engraçado quando nós temos sessões em Trenton, todo mundo sabe que o Ironbound está a celebrar o Dia de Portugal, então é um orgulho muito grande. O regresso foi efusivamente realçado, pois a comunidade já sentia falta de momentos assim. Eu acho que já toda a gente estava com saudades desta comunhão e desta celebração e, sobretudo, havia algum receio de que as pessoas pudessem ficar um pouco afetadas pela pandemia, mas eu acho que as pessoas estão aqui com a mesma alegria de sempre e sobretudo, até com mais vontade ainda de celebrar Portugal e a presença de uns dos outros no mesmo evento. Este grande momento deixou surpreendidos aqueles que nos visitaram. De uma certa forma surpreende-me, é a primeira vez que estou nos Estados Unidos e que assisto ao Dia de Portugal. Ontem estive em Elizabeth e hoje aqui em Newark e o que me surpreende é a alma, a força, a Portugalidade que emerge de uma certa maneira de todas estas pessoas que estão aqui, que se juntam, as várias gerações, os mais velhos, os mais novos, falando de como chegaram cá, como ajudaram a construir esta cidade, mas como querem também continuar a ter aqui um futuro e certamente terão, e como querem ajudar a construir também um país, sendo luso-americanos orgulhosos e, na verdade, nunca esquecendo as suas raízes e continuando ligados a Portugal. Durante a cerimónia foram também entregues as faixas que distinguiram os homenageados do ano, num momento bastante emotivo que teve direito a dedicatórias especiais. Sinto bastante orgulho e ao mesmo tempo sinto-me um pouco incómodo porque sinceramente não acredito que sou merecedor dessa distinção, mas já que a Comissão de Festas do Dia de Portugal assim entendeu, eu agradeço a bondade que eles têm e se me permitem, as palavras que eu tenho a dizer é sobre isto uma homenagem aos meus pais.
porque não há dia de Portugal que passe que eu não tire tempo para lembrar e refletir e agradecer profundamente o sacrifício que eles fizeram, principalmente pela minha causa. Sair da sua terra, sair da sua ilha de São Miguel para construir uma vida nova aqui nessa cidade e nesse país, porque entendiam que qualquer filho que fosse a pôr no mundo tinha que ter mais oportunidades do que aquelas que eles tiveram. Dedicatórias que afinal mostram a essência da nossa resiliência e capacidade como comunidade. Com coragem e com superação e com resiliência, conseguiram construir não só esta cidade, mas construir uma comunidade. Portugal e os portugueses são parte integrante da história da cidade de Newark. E no sábado passado, esse legado foi novamente enaltecido, ou não fossem eles oriundos da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados. Passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ricky Durães, inspirado por Luís de Camões, obviamente, não é? Que é o Dia das Comunidades. É o Dia das Comunidades. Mas queria-te fazer uma pergunta. A Secretária de Estado disse que era a primeira vez que foi aos Estados Unidos, e é verdade. Tu pensas, e acompanhaste a senhora particularmente durante todo este périplo de visitas a Newark, a Elizabeth, achaste que ela encontrou aquilo que queria encontrar, ou ficou surpreendida, ou mais surpreendida pela nossa força, pela nossa dinâmica, pela nossa identidade? Eu acredito, Luís, que a doutora Berta Nunes não tinha uma real ideia da dimensão da nossa comunidade. E a verdade é que muitos dos temas em agenda foram imediatamente, portanto, debatidos, nomeadamente com os conselheiros. Porquê? Porque ela encontrou uma comunidade dinâmica, ativa. Ela própria realçou o papel dos luso-eleitos. Em Elizabeth ela reuniu-se com 7 ou 8 luso-eleitos. Aqui em Newark viu também a preponderância de Augusto Amador, Eliana Pintor Marim, mas acima de tudo o respeito que a comunidade granjeou ao longo destes anos. E ela referiu isso mesmo, que para além de termos ajudado a construir uma cidade, construímos uma grande comunidade. E eu acredito que esta viagem vai também servir para ela como trabalho de casa para outras comunidades, se elas têm a pujança que a nossa comunidade tem. Porque... Curiosamente, e só para informar a comunidade, sobretudo os nossos telespectadores naturais dos Açores, toda a gente pensa que a doutora Berta Freitas é do Norte. Ela reside no Norte, é médica, mas nasceu... Ela nasceu nos Açores. Nos Açores. Correto. Portanto, quem está em Massachusetts, Rhode Island, realmente é aí que é o core business da grande dinâmica açoriana. Portanto, eu também fiquei surpreendido. Mas bem surpreendido, porque assim ela tem uma ideia completamente diferente da realidade, ainda tinha raízes açorianas, não é? E depois fomos a Long Branch. Sim, Luís, fomos a Long Branch, onde também se comemorou o Dia de Portugal, com o tempo a ajudar à festa. Foi bonita, com muita gente e alguma emoção a pairar. Long Branch deu sequência à tradição das comemorações do Dia de Portugal, com a presença de algumas centenas de pessoas junto ao edifício da Câmara Municipal. Na tribuna de honra, para além do Mayor e outros vereadores, a Catherine Soares da Palcos, a senadora estadual Eliana Pintor Marim, Bruno Machado, conselheiro das comunidades, o diretor de Segurança Pública Dominique Saldida, entre outras individualidades. Long Branch é uma cidade onde residem muitos portugueses e todos os anos eles têm este empenho de celebrar Portugal com força, com convicção e com emoção. O vereador Mário Vieira referiu a emoção que a comunidade vive quando se celebra Portugal. Este dia para mim, o meu coração sente este dia especial. Eu parei de Portugal muito pequeno, como vocês sabem, e nunca deixei este dia passar por nós. E quando nós juntemos aqui esta comunidade tão unida, a trabalharmos juntos com a cidade, eu tive uma oportunidade
para entrar aqui dentro da cidade. Eu agarrei essa oportunidade e sermos apoiados 100%, e este dia sim é um especial dia para a gente hoje. Raquel Machado foi a mestra de cerimónias, realçando o primeiro rei de Portugal e associando-o ao princípio da Portugalidade. Bruno Machado, que na qualidade de conselheiro das comunidades, se encontrou com a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, enalteceu a vontade existente de alterar para melhor o serviço consular, contando com o apoio dos cônsules e dos conselheiros. Mas naquela tarde, o importante foi mesmo as comemorações do Dia de Portugal. Há algumas décadas, um corajoso português decidiu atravessar o Atlântico e viver uma nova vida na bonita cidade de Lombranche. Por causa da decisão tomada por esta pessoa, olhem para nós agora, aqui a celebrar a nossa cultura, o nosso património cultural com os nossos amigos. Essa pessoa, tal como Afonso Henriques, a única coisa que fez foi seguir o seu sonho. Enquanto Afonso Henriques criou um reino, a pessoa que atravessou o Atlântico criou uma pequena comunidade portuguesa na terra dos homens livres. E se Afonso Henriques, o rei de Portugal, lhe fosse permitido agora, 878 anos depois, ver que celebramos a alma de Portugal, independentemente de onde estejamos, tenho a certeza que ficaria muito orgulhoso de nós. Por isso devemos agradecer ao nosso Presidente da Câmara, aos nossos vereadores, à polícia, aos nossos bombeiros e a todos que neste país e nesta comunidade nos permitem ser o que queremos ser, luso-americanos na cidade de Lombranche. Que Deus abençoe a América, a nossa comunidade e Portugal. Este ano sim, mais fortes, melhores, mais à vontade, ainda bem que correu assim. Não podemos esquecer que esta é uma das cerimónias, para mim, não só por ser de Lombranche e fazer parte desta comunidade, mas é uma cerimónia que temos sempre um participante do Governo Federal. O nosso Assemblyman Frank Pallone está sempre presente, está sempre connosco. É muito importante salientar isso. É com muito orgulho que eu estou aqui, porque vocês nunca se esquecem de mim e para isso eu estou sempre agradecida a Bruno, Raquel, o Presidente do Clube, Mário, a todos, Congressman, Senator. Vocês têm aqui uma excelente representação, porque têm pessoas que realmente, por vezes, não podem ser portugueses em sangue, mas são portugueses em coração, não é? Estou aqui com as minhas duas hoje, não é? Porque elas sempre gostam de vir a Long Branch para ver a praia e comer um gelado, mas para mim é mais do que isto, não é? Isto é outra comunidade, sem ser Newark, que está a expandir e a crescer, e cada dia temos crianças que estão a aprender a nossa cultura, a nossa língua, e que estão, acho que, a aprender as nossas tradições. O capitão Saldida, agora nomeado diretor de Segurança Pública, considera a comunidade unida, trabalhadora e com Portugal no coração. Eu tive muita sorte de ter trabalhado em Newark muitos anos, 26 anos, lá na polícia. Saí de lá e tive uma chance para ir, uma oportunidade para ir para lá por cima, para East Orange, que era a cidade ali pertinho, próxima de Newark, e um dia chamaram para mim e disseram que Long Branch estava à procura de um Public Safety Director, como era o meu trabalho lá. Bem, durante toda a semana, Ricky, vamos ter peças alusivas às celebrações do Dia de Portugal, praticamente noutras comunidades da nossa região. Correto, e também com especial incidência aqui em Newark, onde durante o final de semana decorreram várias coisas, como a inauguração do painel comemorativo dos 100 anos de Amália, também a nova estátua de Luís Vaz de Camões no Sport Clube Português, a entrega da medalha de honra das comunidades ao Sport Clube Português. Portanto, a assinatura do livro de honra também. A assinatura do livro de honra. Acompanhe-nos durante a semana, porque temos muitas e boas notícias da nossa comunidade. Portanto, no próximo domingo vamos estar aqui no Newark para o desfile da caravana automóvel e, ao mesmo tempo, vamos passar em revista todas as comemorações realizadas, como já disse o Ricky, pela SPT, referentes ao Dia de Portugal. Em Espanha, o setor turístico está otimista sobre o regresso dos negócios à normalidade. A partir desta segunda-feira, os visitantes que tenham sido vacinados contra a Covid-19, que tenham um teste PCR ou que tenham o comprovativo que tiveram Covid nos últimos 60 dias, poderão entrar no país, independentemente do sítio do mundo de onde estejam a viajar. Os que vêm de fora da União Europeia terão que ter sido vacinados 14 dias antes da chegada, ou apresentado, portanto, essa informação, e de terem recebido ambas as doses de uma vacina aprovada na União Europeia. São boas notícias que de nada servem aos turistas britânicos.
O Reino Unido mantém todos os países da União Europeia na sua lista âmbar das viagens, o que significa uma quarentena de 10 dias no regresso a partir desta terça-feira. No aeroporto de Faro tem reinado a confusão e o desapontamento dos milhares de britânicos que tiveram de precipitar o regresso. Em Espanha, o setor turístico está otimista sobre o regresso dos negócios à normalidade. A partir desta segunda-feira, os visitantes que tenham sido vacinados contra a Covid-19 poderão entrar no país independentemente do sítio do mundo de onde estejam a viajar. Os que vêm de fora da União Europeia terão de ter sido vacinados 14 dias antes da chegada e de ter recebido ambas as doses de uma vacina aprovada na União. Boas notícias que de nada servem aos turistas britânicos. O Reino Unido mantém todos os países da União Europeia na sua lista âmbar das viagens, o que significa uma quarentena de 10 dias no regresso a partir desta terça-feira. No aeroporto de Faro tem reinado a confusão e o desapontamento dos que tiveram de precipitar o regresso. Nós acabámos de chegar e já temos de partir, por isso não tivemos férias. Estou zangado por ter perdido metade das nossas férias. Vai custar-nos muito mais dinheiro só para evitarmos a quarentena. Somos ambos trabalhadores por conta própria. Se ficarmos mais 10 dias em casa, não ganhamos dinheiro. Entretanto, em Londres, o governo está a apressar a inclusão dos menores de 30 anos no programa de vacinação. Os cientistas dizem que a variante Delta, registada na Índia, é cerca de 40% mais transmissível e a subida de 49% nas infecções na última semana está a pôr em dúvida o calendário do governo para o fim das restrições. Em última análise, torna o cálculo mais difícil para o dia 21 de junho, mas não altera a nossa estratégia, que é de que todos nós precisamos de ser vacinados. E assim quebraremos esta ligação entre o número de casos e o número de hospitalizações. A Itália está também a acelerar a campanha de vacinação. Pela primeira vez, os jovens entre os 12 e os 16 anos têm a oportunidade de ser vacinados depois de a Agência Europeia do Medicamento ter autorizado a vacina Pfizer para adolescentes. Tenho medo de agulhas, por isso estou um pouco ansioso, mas é bom, depois estamos livres. Em toda a Itália já não existem regiões vermelhas nem laranja, apenas amarelas e brancas, ou seja, áreas de risco moderado ou baixo. Para já, a questão inglesa ou a questão britânica, ninguém estava à espera. Para abrir, os britânicos puderam vir a Portugal à final da Champions e depois foram obrigados a regressar. Os espanhóis agora fizeram-nos o mesmo e aqui aplica-se a tal frase de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, porque nem sequer consultaram, Ricky, o governo português para poderem fechar as fronteiras terrestres, que são importantíssimas, sobretudo para quem vive naquela região limítrofe das raias de Espanha, não é? Correto, Luís, e até Marcelo Rebelo de Sousa ficou surpreendido quando disse hoje que, tendo vindo de Espanha há 2 dias, acho que não é estranho, é muito estranho que isso tenha ocorrido sem uma palavra ao governo português. É caso para dizer que de Nuestros Hermanos não tem nada. Aliás, devo dizer também que o líder do Chega disse hoje: então, Sr. Presidente, o que é que vai fazer? Vamos fazer o mesmo aos espanhóis ou não? Aqui há alguma lógica do Sr. Ventura, não é? Sim, tem toda a lógica. Eu diria que temos que ser Dom Sebastião e fazer o mesmo. Portugal, Luís, começou a semana com mais 388 infecções e 2 mortes por Covid-19. Os internados aumentam, como nos conta a nossa colega Catarina Rubimas. Portugal registra esta segunda-feira mais 2 mortes e 388 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 291 doentes, mais 26 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, mais 7 do que ontem. Os dados indicam ainda que mais 277 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 953 contactos em vigilância. Por regiões, a maioria dos novos casos de infecção ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, que somam mais 206 infectados e 1 morte. Seguindo-se também o Norte, com 93 novos casos e também uma vítima mortal. O Centro registra mais 18 contágios, o Alentejo 13 e o Algarve 32. Nas regiões autónomas, os Açores diagnosticaram 26 infecções e a Madeira não registrou qualquer novo caso de Covid-19. O Índice Nacional de Transmissibilidade, ou RT, desceu de 1,08 para 1,07.
Já a taxa de incidência subiu e situa-se hoje nos 72,2 a nível nacional e nos 70,6 casos de infecção por 100.000 habitantes a nível do continente. Uma notícia agradável para aqueles que residem no estado de Nova Iorque, pois o governador Andrew Cuomo disse hoje que está preparado para levantar todas as restrições se a população da cidade e do estado alcançar o nível dos 70% de vacinados, considerada a imunidade do grupo. Neste momento, Nova Iorque tem 68,6% da sua população vacinada, o que é excelente, não é verdade, Ricky? O que é excelente. Quase 70%. Quase 70% e a qualquer momento poderemos ver tudo a abrir Nova Iorque completamente sem restrições, o que será um bocadinho, deixa-nos nervosos, mas já é sem tempo, Luís. Não é sem tempo, claro, isso não há dúvida nenhuma. Também, hoje há uma boa notícia que vem do nosso FDA. Correto, Luís. O FDA aprovou hoje o primeiro tratamento contra o Alzheimer desde há 20 anos, abrindo caminho para que o mesmo seja usado no Reino Unido. Aducanumab é o nome do tratamento, ainda que um número razoável de cientistas duvide do seu impacto e da incerteza de resultados positivos. Apenas no Reino Unido há cerca de 100.000 pessoas com a doença, em estado embrionário, que podem beneficiar com o novo tratamento. A Europa pede reciprocidade aos Estados Unidos, e isto é uma notícia nova, porque ainda não tinha surgido, em relação ao acolhimento de turistas, em particular no que diz respeito à quarentena, como parte da flexibilização das restrições ligadas à Covid-19, disse esta segunda-feira o Comissário Europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, numa entrevista ao canal de televisão RTL, disse que já é hora de os Estados Unidos abrirem as suas fronteiras aos turistas europeus e vice-versa. A França, que reabre a partir de 9 de junho o fluxo de turistas de acordo com o Código de Cores para os países, continuará, por exemplo, a exigir um teste negativo PCR ou antígeno para viajantes dos Estados Unidos, vacinados ou não. Luís, e é muito importante aqui referir que na próxima semana Joe Biden vai estar na Europa. O que deixa... Continuas com a mesma ideia que julho vai ser um mês importante? Continuo com a mesma ideia que o dia 1 de julho é o dia D, de abertura, e eu acredito que tudo isto é digamos que, uma estratégia que está a ser desenvolvida para cativar o responsável americano para essa necessidade, porque tem que haver uma permuta. Claro que é. Eu já ouvi um político americano descair-se com o 4 de julho. Tu disseste devemos andar por aí, não é? Mais 3, menos 3, não é? Devemos andar por aí. E há também boas notícias. Há uma nova vacina tipo spray, desenvolvida pela equipa liderada pelo epidemiologista e virologista Chen He, em conjunto com a empresa de biotecnologia CanSino Biologics. De acordo com o cientista, esta vacina requer apenas 1/5 da quantidade da vacina injetável do vetor do coronavírus, Covid-19, e não necessita de armazenamento e transporte em cadeia frio. Chen He afirmou que se a vacina for inalada através de aerossol, pode formar uma imunidade mucosa, além da imunidade humoral e celular, normalmente formada pela vacina injetável. A China vai analisar se aprova ou não a utilização de emergência de uma vacina contra a Covid-19 administrada através de spray nasal. A nova vacina foi desenvolvida pela equipa liderada pela epidemiologista e virologista Chen Wei, em conjunto com a empresa de biotecnologia CanSino Biologics. De acordo com a cientista, esta vacina requer apenas 1/5 da quantidade da vacina injetável do vetor do adenovírus Covid-19 e não necessita de armazenamento e transporte em cadeia fria. Chen Wei afirmou que se a vacina for inalada através de aerossol, pode formar uma imunidade mucosa além da imunidade humoral e celular, normalmente formada pela vacina injetável. Curiosamente, aquela notícia que demos sobre o Alzheimer caiu bem à comunidade mundial, na medida em que, como se disse, a Inglaterra ou o Reino Unido tem mais de 100.000 pessoas em estado embrionário, e os Estados Unidos têm milhões também, e Portugal. Mas o que é certo, acho muita piada, pergunto aos nossos telespectadores, já sabe e escreveu muito bem o nome do Anup Abu Dabad.
Portanto, já o nome é difícil, mas já começa a entrar, não é? Mas começa a entrar porquê? Porque é possivelmente uma única réstia de esperança que existe neste momento. Essa e o cancro. Eu acho que tenho a certeza absoluta que com esta investigação dos últimos 16 meses em relação à Covid, alguma coisa vai surgir, portanto, entre os epidemiologistas e entre os virologistas, de forma a que hajam alguma cura ou alguma esperança para essas doenças, não é? Eu acredito que sim, porque, como referiu o Dr. Pinho aqui a semana passada, a esperança de vida continua a aumentar e isso quer dizer que... E falou nos 150 anos. 150 anos, que me deixou completamente surpreendido. O regresso dos cruzeiros a Veneza gerou protestos de organizações ambientais e habitantes da cidade que reclamam contra a poluição das águas e alertam que as grandes ondas provocadas pelos navios prejudicam as fundações dos edifícios. O governo italiano prometeu, em março, afastar os cruzeiros do centro histórico da cidade, desviando-se para o Porto Industrial de Veneza. No entanto, a infraestrutura ainda não está concluída. Os navios de cruzeiro voltaram a Veneza, em Itália, após o interregno de 17 meses, devido à pandemia da Covid-19. O regresso gerou protestos de organizações ambientais e habitantes da cidade que reclamam contra a poluição das águas e alertam que as grandes ondas provocadas pelos navios prejudicam as fundações dos edifícios. Os manifestantes acusaram o governo de Mário Draghi de mentir ao prometer que iria agir para travar a entrada na lagoa da cidade, afastando os cruzeiros da Praça de São Marcos e do Canal de Giudecca. O MSC Orquestra chegou vazio do porto grego de Pireu e recolheu 650 passageiros em Veneza antes de seguir rumo ao sul. Sobre a polémica, Francesco Gaglietti, da Associação Comercial da Indústria de Cruzeiros, sublinha que o impacto dos cruzeiros neste ambiente frágil e delicado é mínimo, tendo em conta o fluxo turístico global. Tourism inflow is fairly minimal. O governo italiano prometeu em março afastar os cruzeiros do centro histórico da cidade, desviando-os para o Porto Industrial de Veneza. No entanto, a infraestrutura ainda não está concluída. Bem, vamos agora falar do ministro português Pedro Nuno Santos, que entrou numa guerra de palavras, daquelas assim muito fortes, com um administrador da Ryanair, Michael O'Leary. Claro que não podia deixar de ser, o nosso colega Camilo Lourenço estava a pau, e então chamou aquilo uma verdadeira peixeirada. E vamos ao período anterior do dia, como habitual, para dizer o seguinte. Pedro Nuno Santos é um indivíduo que muitas vezes se atira para fora de pé. Foi assim com o célebre "não pagamos" e os banqueiros alemães vão tremer das pernas. Foi assim quando, numa entrevista ao público, diz que o PS nunca mais vai precisar da direita para governar. E foi assim neste dossiê da TAP. Na semana passada, depois daquela butada que foi, a forma como falou da Ryanair, do Sr. Michael O'Leary, depois da entrevista que teve com ele, Pedro Nuno Santos foi tão pressionado, mesmo dentro do Partido Socialista, que percebeu que desta vez corria o risco de ser apanhado no redemoinho e afundar. E o que é que ele faz? Lembra-se que ele veio dizer que a TAP não tinha nada que aprender com a Ryanair, nem tinha que aceitar conselhos nem ditames da Ryanair. Bom, isto é uma estupidez monumental. Porque o problema é que Portugal não vive sozinho. Portugal vive numa união. E essa união tem um tratado. O tratado proíbe ajudas de Estado. E quando as derrogações, ou seja, as exceções ao tratado, são decididas pela Comissão Europeia. Bom, e os outros operadores de mercado que ficam em desvantagem porque ficaram em relação à TAP, têm o direito de protestar em tribunal. A Ryanair protestou, o Tribunal de Justiça deu razão e disse à Comissão: expliquem lá bem essa brincadeira antes de nós tomarmos uma decisão. Bom, isto é o bom senso. Pedro Nuno Santos, de uma forma muito pouco democrática, porque aquilo é uma decisão do Tribunal, não aceitou, insultou a Ryanair ou próximo disso, bom, e teve o devido troco, porque o Michael O'Leary, que é um indivíduo muito truculento e que não se fica, foi às fuças de Pedro Nuno Santos. Bem, Pedro Nuno Santos assustou-se, como se dizem quando dizem os espanhóis, acorronou-se, não é? E então veio logo dar umas opiniões para a Europa. Não, a gente tem que rever as regras de ajuda de Estado. Como? Não, Pedro Nuno Santos. Não temos nada que mudar regras de ajuda de Estado. Por uma razão muito simples. Senão eu vou ter outros Pedro Nuno Santos na Europa a
darem cabo de dinheiro dos contribuintes em projetos ruinosos. E como explicou o João Marques de Almeida e o Miguel Morgado no dia D desta semana, estes 4 mil milhões de euros que vão para a TAP são o preço da guerra entre António Costa e Pedro Nuno Santos. Portanto, não podemos aceitar isto. O Pedro Nuno Santos, ao ouvir dizer à Europa, não, nós temos que mudar as regras, está apenas a tentar justificar os disparates que disse. Epá, não é aceitável. Bem, ele não tem papas na língua, mas até ao dia 10 de junho vai ter que ser nomeada uma administração para a TAP, e já sabemos que há uma senhora francesa, especialista em assuntos de aviação, que vai tomar as rédeas da companhia aérea portuguesa, da TAP. Vamos lá ver se vai ser uma boa escolha ou não. Não sei, Luís, eu acho que continuamos a dar pontapés em nós próprios, que está na hora de serem tomadas decisões, porque a continuar assim, claro, há centenas de milhares de pessoas que continuam à espera do seu dinheiro há praticamente 2 anos. É verdade, isso também é um facto, e contra factos não há argumentos. Bem, vamos agora falar de uma feira de trabalho que o Grupo Seabras e a Triunfo vão fazer já no próximo dia 12 de junho, portanto daqui a alguns dias, é um sábado, é no próximo sábado, não é? É. Das 10 às 4 da tarde. Portanto, há necessidade de muitos empregados, muitos funcionários, como condutores, customer service, portanto, pessoas para o setor da carne e para a peixaria. Portanto, há muitos empregos. Agora é preciso que as pessoas comecem a pensar que os tais $300 de suplemento de desemprego não vão durar a vida toda, não é? Não vão durar a vida toda, mas estamos prestes a receber outro subsídio, que é o subsídio para, portanto, menores, que todas as pessoas têm direito. Se o seu filho tem até 5 anos de idade, é $300 por mês até ao final do ano, e depois mais um crédito fiscal de $1.500 nos seus impostos. Se tem de 5 até 18, $250, mais o mesmo crédito fiscal já a partir de 1 de julho. Mais dinheiro para as pessoas, menos vontade de trabalhar. A propósito disso, hoje Donald Trump disse, curiosamente, a nível nacional, que se a América não elege republicanos nas próximas eleições, a América vai acabar por cair num grande buraco. Isto foi o que ele disse hoje. Vale o que vale. Vale o que vale. Eu penso que vale o que vale, porque neste momento Donald Trump também deve estar muito preocupado porque as luzes da ribalta desapareceram, sim, não é? Mas a verdade é que não podemos continuar assim, porque alguém vai ter que pagar este dinheiro. Sem dúvida, isto é uma situação complicada. Mas, como estamos a falar, já a pensar em eleições, amanhã é dia de eleições. E é sempre às terças-feiras, como sabes, é o ritual americano, e nós temos gente portuguesa, luso-americanos, que vão nestas eleições primárias tomar lugar, portanto, nos chamados boletins de votos. Estão, entre outros, Helena Pintor, Helena Pintor, o xerife Armando Fontoura, portanto, é a coluna A. Teresa Ruiz também. Teresa Ruiz também. E depois temos também uma eleição municipal em Kearney, com 2 luso-americanos frente a frente, o atual mayor Alberto Santos, que é um incumbente, e também o candidato a mayor Sidney Ferreira. Portanto, amanhã, já sabem, em Kearney e aqui no Condado de Essex, é muito importante votar. Portanto, pode votar a qualquer hora, a partir, creio que das 6 da manhã ou das 7. Até às 8 da noite. Até lá para as 8 da noite. Portanto, tem muito tempo para votar. E agora, Ricky, temos o desporto que não nos foi assim muito favorável em termos de final de Sub-21, pois não? Sim, a mala pata persegue-nos mesmo. Portugal perdeu com a Alemanha na final de Sub-21 por 1-0. Os germânicos mostraram maior superioridade face à equipa portuguesa, que também teve algumas oportunidades desperdiçadas. É o 3º título dos germânicos nesta prova. Entretanto, Miguel Oliveira conquistou este domingo o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, fazendo subir pela primeira vez esta temporada a bandeira portuguesa ao lugar mais alto do pódio. Com Joan Zarco e Jack Miller ao lado, o português não escondeu a satisfação por este momento de glória. No pódio, refira-se, Oliveira não esqueceu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que perdeu a vida na semana passada. O Futebol Clube Porto fez este domingo a dobradinha ao bater o Benfica por 31-27 na final da Taça de Portugal em handball disputada em Pinhel, Guarda.
somando o 9º título na competição. Os Dragões, que se sagraram campeões nacionais apenas com vitórias, já comandavam um intervalo 16-14 e confirmaram o seu favoritismo perante o terceiro classificado do campeonato, que nas meias finais tinha afastado o Sporting. Bem, o Porto também merece campeonatos, também tem. O Sporting teve mais títulos este ano, mesmo noutras modalidades. O Benfica nem tanto, acho que teve um título em Alquim, escreveu, não tenho a certeza. Mas as modalidades amadoras também importam e interessam e devem continuar a existir para que o desporto em Portugal seja cada vez mais dinâmico e possa competir lá fora, como aconteceu, por exemplo, em canoagem, onde ganhámos uma medalha de bronze, não é? Correto, Luís, e precisamos de clubes fortes, não só o Benfica, o Porto e o Sporting, claro, mas também outros clubes que devem emergir e serem potências desportivas. Bem, agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. E, aliás, o euro está fortalecido. Correto, 0,8225, 1,2156 para o euro. euro. E o real 5,04, compra, 0,19, venda. E agora, Ricky, o que é que te pareceu, ou o que é que te pareceram estes dias, últimos 2 dias de muito calor? Eu diria que é um pequeno forno, porque está muito calor, muita umidade. Hoje, novamente, estivemos nos 90 e parece que vamos continuar assim. Assim até ao fim de semana, pelo menos, não é? Correto. Portanto, quem tirou férias esta semana vai ter alguma sorte, como nos diz a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada para Newark com 88 graus. Nova York também com trovoada com 86 graus. Boston com trovoada com uma temperatura de 92 graus. Hartford também com trovoada com 89 graus. Danbury com trovoada com 88 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 85 graus. Palm Coast também com céu parcialmente nublado com 85 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com uma temperatura de 71 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Portanto, vamos ter quase 90 graus, mas com trovoadas, não deixa de ser quente, não é? É a umidade. É a umidade. Talvez não dê para a praia, mas pelo menos vai ter que usar o ar-condicionado, talvez mais forte, para poder refrescar-se mais nestes dias que vão estar quentes, ainda que a trovoada vá aparecer por aí de vez em quando. Bem, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos encerrar o espaço com notícias e vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicletas e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950.
Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis, e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Kearney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. Todas as terças-feiras, a partir das 6h30 da tarde, de 15 em 15 dias, veja na SPT Television o programa Saúde é Vida, com Isabel Costa e sempre com convidados relacionados com o setor da saúde. Saúde é Vida, a explicação detalhada das doenças mais comuns nas nossas comunidades. Saúde é Vida, terças-feiras, às 6h30 da tarde, de 15 em 15 dias. Pois é, Ricky, vamos entrar na área das chamadas telefónicas, nossa linha aberta, mas há uma coisa que eu gostava de comentar contigo. Acabámos de saber que houve um espetáculo hoje no NJPEC com Hélder Moutinho e Cátia Guerreiro. Fado, foi fado virtual, que todos nós podíamos ter ouvido e podíamos nós aqui também ter divulgado, se soubéssemos. É que quem não sabe não pode comenta. Dizer, não é? Portanto, acho bem que as pessoas que organizem estas coisas, comecem a contar connosco como informação. E por informação, eu tive hoje uma notícia muito agradável. Tu ainda não sabes, porque eu não te falei sobre isso. Telefonou uma senhora hoje que me disse, olha, há uma coisa muito agradável. Aí mesmo ao pé de vocês, do lado de lá da rua, ao lado de uma lavandaria, há uma empresa de multi-services com pessoas brasileiras. Eu renovei o meu cartão verde lá em 2 semanas. Custou $546 mais 300 de serviço, mas vale a pena. Portanto, se tiver essa necessidade, para nós é uma informação útil, porque temos sempre gente com problemas em renovar cartões verdes, não é? Correto. Portanto, quando sabemos disto, informamos. E esse é o nosso trabalho. Portanto, gostávamos de ter informado isto do Fado. Aconteceu, já acabou. Pena que foi. Bem, mas vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, senhor. Gostaria de pedir uma informação, provavelmente já disse milhares de vezes. Diga lá. Mas eu gostaria de saber que documentação precisamos para viajar para os Açores. Desculpe, pode repetir? Que documentação é preciso para viajar para os Açores? A senhora é portuguesa? Tem passaporte português caducado. Okay. Tenho passaporte americano e tenho o meu cartão de cidadão. Então, entre no avião. Primeiro compra o bilhete, entra no avião e pode ir tranquilo. Mas faça primeiro o teste. Mas faça o teste. Está bom? Pois, está bem. E então, é só o passaporte e o cartão de cidadão. Exatamente. Correto. Portanto, só lhe desejamos uma boa viagem, manada. E a minha filha que só tem o passaporte americano, como é que é? Mas é a sua filha, não é? É a minha filha, sim. Então pode viajar também, porque é filha é herdeira direta de uma portuguesa. Sim, mesmo que não vá na mesma viagem que eu? Correto, deve ter a certidão de nascimento que comprove, portanto, o grau de maternidade e paternidade sua e do pai. Mas ela não vai poder viajar sozinha, sem autorização dos pais, pois não? Que idade é que tem? Ela já tem 29 anos. Meu Deus, claro que sim. Pode. Se fosse com 3 ou 4 anos era mais complicado. Agora com 20 e tal, não, já pode ir e vir. Várias vezes. Pode ir, é só com uma identificação como é filha de pais portugueses. Exatamente. Sim? Não é assim? Correto. Pronto. Tanto na SATA, isso funciona tanto na SATA como na TAP, está bem? Pronto, está bem, muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Claro, existe sempre esta confusão dos filhos e dos netos.
Mas é preciso sempre provar que os filhos e netos são descendentes portugueses. E esquece-me de uma coisa. O Roger Ribeiro disse que é preciso levar dólares para gastar também. Sim, sim, sim. Ou então euros, não é? Ou euros. No caso de os ter, não. Eles custam muito mais dinheiro. Atenção, há um aviso que eu quero fazer. Não troque euros, não troque dólares por euros no aeroporto de Lisboa. É muito importante ter ou do Porto, porque cobram-lhe por cada 200 euros 50 euros. Portanto, veja bem a fortuna que é nos aeroportos, nas máquinas ATM. Portanto, faça isso num banco qualquer, no ATM de um banco, mas não o faça no aeroporto, porque eles aproveitam a circunstância da pessoa chegar e querer ficar logo com dinheiro português, não é? E nada melhor do que pagar com o ATM. Exatamente. Então aí é que eles cobram à grande e à francesa. Então, vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Diga. Eu preciso falar com o Sr. Rico depois do programa. Já está. Sim, senhora. Temos a certeza que vamos ter... Deixa-me perguntar à produção se temos o seu número. Sim. Quando puder, entra. Por acaso não é a Dona Olga Marques, pois não? Diga? É a sua Dona Olga Marques? Não. Pronto, então eu quero saber, ele vai ligar para si quando puder. Eu queria informar também que esta senhora de Miniola telefonou a dizer que o seu passaporte caducado, português está caducado, tem um passaporte americano, vai para Portugal via Espanha. Aqui está o grande problema e acho que já foi informada disto. Correto, como referimos anteriormente, tem que renovar o seu passaporte português, porque só pode viajar com passaporte português caducado se viajar diretamente para Portugal. Exatamente, e o passaporte americano ainda não é aceito nos países do espaço Schengen. Correto, chega à Ibéria, diz que está caducado, não vai a lado nenhum, lamentável. Portanto, vai ter que arranjar um passaporte primeiro. Vamos ver se já temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Alô, boa noite, Luís. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a pergunta pode ser diretamente para o Rico. O Rico, daqui fala o Mário Reis, Bridgewater. Eu falei com o Tony da agência Arcos no sábado na festa Elizabeth e ele disse-me para levar lá a tal carta para a minha esposa em Portugal trocar a carta americana pela portuguesa. O ponto é o seguinte, é que nós aqui na América somos muito pequeninos, mesmo muito pequeninos. E o consulado não dá apoio às pessoas quando as pessoas precisam, que ninguém atende o telefone. É porque eu fui a 3 motoveículos e 3 motoveículos servem. Mas que carta é que o senhor quer? A gente aqui o que podemos dar é os últimos 5 anos a reca da driver license da sua esposa, se teve acidentes, se tem pontos, etc. É o único papel que a gente aqui temos para dar. Ninguém. Isto é triste. A nossa Olha, mas eu tenho boas notícias para si, porque eu tive este final de semana, estive no consulado várias vezes e no novo site do consulado, no website do consulado, o senhor tem acesso a tudo aquilo que nos... Só um segundo, Rico, por favor. Só um segundo. Olha aqui o senhor diz que tem o acesso do consulado. Sim, se for ao site do consulado de Portugal em Newark, o novo site tem no consulado em casa, tem toda a informação que deve fazer, o formulário que deve preencher para a troca de carta. É um dos serviços e eu quero desde já informar que estamos a trabalhar com o consulado para fazermos uma pequena peça para elucidar todos os luso-americanos dos serviços consulares que podem ser realizados sem uma ida ao consulado, como é esse o caso. Portanto, o novo website do consulado já tem essa informação, só tem que ir lá, consulado em casa, e ver exatamente tudo aquilo que pode fazer. E qual é o site que deve... Portanto, Consulado Geral Newark.pt, penso eu, não tenho aqui. Sim. Mas penso que amanhã poderemos ter essa peça. E depois nessa pronta. Página tem uma secção que diz Consulado em casa. E aí, portanto, acede diretamente e tem toda a informação, formulários... Certidões de nascimento, tudo. Há vários serviços que não requerem uma ida ao consulado. Tudo o que tem que fazer é, portanto, imprimir os impressos, enviar por correio e tudo isso. Mas o Luís, telespectador, disse que estava farto de ligar para o consulado e que ninguém atende. O consulado atende por online, portanto, por e-mail, não é?
Portanto, as pessoas devem consultar, se quiserem saber informações, enviar um e-mail para o consulado e marcar, de facto, uma entrevista para que tenha a possibilidade de poder expor o seu problema, porque por telefone não vai ser possível. Tem acontecido em todos os consulados. Última chamada que nós temos em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Eu tinha uma pergunta para o Sr. Luís e para o Ricky, Diga. por favor. Sim. Eu vou para Portugal e vou levar uma menina de 22 anos. A mãe dela é portuguesa. Portanto, ela pode ir para Portugal sem problema? Sim, portanto, vai viajar com uma menina de 22 anos, que é filha direta de portugueses, correto? Sim, a mãe dela é portuguesa. Ela tem que ter, portanto, vai viajar na TAP ou não? Não, viajar na United. Ok. Tive uma coisa com a TAP porque demoraram muito tempo a devolver, portanto, o dinheiro e não estou muito bem, então vou com a United. Ok, não deverá haver problema. Vai sair de que aeroporto? Newark. Ok, eu recomendo que ela contacte, porque ela não é uma menina, mas já não é uma menina, já tem 22 anos, é maior, não é? Que contacte a United para ter a certeza que eles conhecem a lei. Porquê? Porque ela vai acabar por embarcar, mas com a TAP eles conhecem a lei perfeitamente e não há problema. Com a United tenha a certeza que debate essa informação e ter até um e-mail que lhe garante que pode embarcar sem qualquer problema, está bem? Ela tem a certidão de nascimento da mãe também. Ela também tem a certidão de nascimento da mãe. Correto. Portanto, isso é bom. Então pronto, em princípio não vai haver problemas. Não tem que ter problema nenhum. Pronto, muito obrigada. Nada. Aliás, tive a ocasião, e antes de irmos para o intervalozinho, o Ricky esteve ali na página do consulado e já me certifiquei que, afinal de contas, a página, curiosamente, está muito bem esquematizada, porque tem toda a informação. Não dá para ver, mas está toda a informação. Toda a informação, diz Consulado de Portugal em Newark. newark.consuladoportugal.mne.gov.pt e amanhã temos essa peçazinha preparada, mas eu tenho uma ótima notícia que nos chega da Nova Inglaterra, ao Brigadíssimo Francisco Viveiros, da Casa dos Açores, sob neste momento o nosso caro amigo, que é presidente da Casa dos Açores, junto do cônsul de New Bedford e do diretor da SATA, que para os Açores, os americanos sem ligação com Portugal já podem viajar desde que o destino final seja uma das ilhas dos Açores. Curioso. Isto, claro, para quem, por exemplo, faz Boston, Ponta Delgada ou Terceira. O teste de 72 horas continua a ser... Mas é uma boa notícia, Ricky. Boa notícia. Muito boa Obrigado, notícia. Francisco. Estamos em contacto amanhã. Muito obrigado, Francisco. E agora sim, um pequenino intervalo, já voltamos. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango do churrasco, febras, sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. Pronto, e agora a altura de ir aos aniversários. Hoje temos uma mão cheia, mais um dedo, que é como quem diz 6 aniversários, não é? Portanto, Six Fingers Birthdays, não é? É como se costuma dizer. Portanto, é a altura de nós podermos mostrar a toda a gente quem é que faz anos hoje e, ao mesmo tempo, também desejar a todos um feliz aniversário, não é? Vamos lá, então. Happy birthday to you. Isabel Costa, olha, 80 anos, nossa querida amiga, colega. Muitos parabéns, Tens muitas Isabel. velas para separar, não é? A minha querida amiga Olga Couto, de 71 anos de idade. Muitos parabéns, Olga. E essas malaçadas têm que vir um destes dias. Maribel Silva, 52 anos, muito obrigado. E eu adoro aquele cachecol. Parabéns. David Ciopa, 24 anos, parabéns.
Steven Ferreira, 23 anos, eu penso que ele está a tornar-se catito. Muitos parabéns. Parabéns. London, 1 aninho de idade, muitos parabéns, London. Se fosse Paris era pior, assim London já é um bocadinho melhor, não é? E agora, temos aniversários de casamento e nós vamos ter o prazer de cumprimentar aqueles que têm feito vida em conjunto durante poucos ou muitos anos. As nossas felicitações. Ana e Francisco Pinho, 52 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Ana e Francisco. E que cheguem rapidamente às bodas de diamante, não é? Já só faltam 23, estamos a caminho. E é o nosso amigo Pinho, que nós conhecemos muito bem. Não é? Ana e Francisco Russo. São 40 anos de matrimónio, uma vida inteira, Ricky. Muitos parabéns ao casal russo, Ana e Fernando, muitos parabéns. Só faltam 10 anos para as bodas. Estamos lá quase. E a Maribel e o Domingos Silva, 29 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Maribel e Domingos. Falta um ano para as 3 décadas, não é? Um ano para as 3 décadas, 21 para as bodas de ouro. Quem é o ar feliz, hein? Simpático, não é? Portanto, vai haver hoje muitas velinhas para superar, não só para aqueles que fizeram antes, mas também para quem teve a felicidade de hoje aparecer aqui com o seu aniversário de casamento, que é sempre muito interessante. Uma ocasião especial. Muito especial. E agora vamos despedir-nos, não nos resta mais do que desejar a todos a continuação de uma muito boa noite e fazer o quê? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.